Olá, colegas. Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do IARGS para participar desse encontro virtual, né? E agradeço na pessoa da doutora Liane Bestete, da doutora Náucia Piccoli. E o tema que eu propus hoje para que a gente pudesse conversar é sobre um instituto que eu acho bem interessante, que é a colação, que tem despertado algumas questões bem polêmicas, né, interessantes nos últimos tempos. Então, preparei um material para que eu possa apresentar para vocês, no sentido de instigar as questões mais polêmicas em relação a esse tema. Vou compartilhar minha tela com vocês em relação ao material que eu preparei, sobre os aspectos interessantes, então, vou só fazer aqui minhas configurações de tela, sobre os aspectos interessantes, alguns aspectos, né, interessantes da colação. Nesse sentido, então, eu coloquei aqui como um primeiro norte, né, o que significa essa colação, né? Coloquei aqui bens imóveis, essa foto aqui, na verdade, deixa eu só organizar aqui, eu coloquei aqui em relação a essa foto aqui, são bens imóveis, né? Na verdade, quando nós estamos tratando de transmissibilidade patrimonial, de sucessão, o que vem, o que é necessário que se leve à colação são bens, né? Então, nesse sentido, a colação é um instituto do direito sucessório extremamente importante, que é justamente a possibilidade de conferir, no momento da morte de uma determinada pessoa, as liberalidades que foram efetuadas durante a vida dessa pessoa e que são consideradas como adiantamento das legítimas dos respectivos herdeiros necessários, né? E a ideia é justamente que uma pessoa se presente herdeiros necessários, ele tem uma limitação naquilo que ele doa por liberalidade. Então, o Instituto da Colação tem a ver diretamente com essas liberalidades, com essas doações que tenham sido feitas em vidas por uma pessoa que venha a falecer. Então, essas doações que são feitas de ascendente para descendente, principalmente de pai para filho, e de um cônjuge a outro, também de um companheiro a outro, né? Constituem adiantamento de legítimo. Essa previsão está no artigo 544 do Código Civil, e sempre que houverem essas liberalidades no curso da vida, no momento da morte da pessoa, essas liberalidades, essas doações, elas devem ser conferidas por ocasião do falecimento para verificar se os herdeiros necessários receberam de forma equânime as suas legítimas. Tá? Então, a população é exatamente essa conferência que se faz no momento da morte. E é importante sempre, eu sempre acho interessante a gente fazer referência ao artigo 2003, que diz que o aumento que é levado à massa sucessória, ao monte mor, ele acresce a cota ou a parte indisponível do falecido, sem aumentar a disponível, certo? Então, eu acho importante isso para a dinâmica do Instituto. E, na sequência, eu coloquei para vocês, mas, afinal, quando é que é obrigatória a realização de uma colação? E, na verdade, existem 3 requisitos de obrigatoriedade da colação. O primeiro seria a presença de sucessão legítima, tá? Ou seja, nós temos herdeiros legítimos que estão sendo chamados a suceder. Uma vez que não há colação na sucessão testamentária, não tem que, na sucessão testamentária, assim como eu tenho liberalidade de dispor em relação à minha parte disponível no testamento, eu posso fazer isso também em vida, certo? Então, primeiro, é como requisito da colação a sucessão legítima. O segundo requisito é a existência de coherdeiros necessários, ou seja, herdeiros que estejam na mesma posição jurídica, uns em relação ao outro, né? Diante do objetivo de igualar as legítimas. Então, 2 filhos, por exemplo, se um recebe
estão na mesma posição jurídica, no mesmo grau de parentesco em relação ao falecido, se um deles recebeu durante a vida uma determinada liberalidade, uma determinada doação, um imóvel ou mesmo dinheiro, para que, quando o pai venha a falecer, para que o outro filho tenha igualado a sua legítima, é necessário que esse co-herdeiro traga o valor, enfim, que foi doado, ou o bem que foi doado. Tá? E o terceiro, obviamente, é que tem ocorrido no curso da vida uma liberalidade direta ou indireta. Né? E eu acho interessante também colocar aqui que se não existe concorrência de herdeiros que estejam na mesma situação jurídica em relação aos primos hereditários, por exemplo, se trata de uma sucessão e foram feitas muitas doações em vida, mas é um filho único, tá? Esse filho único não vai concorrer com mais ninguém, então, obviamente, que ele não precisa colecionar absolutamente nada, tá? Então, isso é importante que se diga, são esses 3 requisitos na obrigatoriedade da coleção. Outro dispositivo aqui eu coloquei para vocês é uma foto da Biblioteca de Coimbra, Universidade de Coimbra, que eu acho muito interessante, acho uma foto muito bonita. Coloquei só para ilustrar aqui, para nos dar uma ideia do dispositivo, que é o artigo 2002 do Código Civil, que diz especificamente isso: os descendentes que concorrerem à sucessão de um ascendente comum, ou seja, filhos, vamos imaginar, que estejam concorrendo à sucessão de um ascendente, ou seja, de um pai, são obrigados, para igualar as legítimas, a conferir o valor das doações que dele em vida receberam, sob pena de sonegação. Então, sempre que houverem herdeiros, descendentes, concorrendo a um ascendente, a uma sucessão de um ascendente comum, e que esses descendentes receberam doações em vida, para igualar as legítimas, eles precisam colacionar, sob pena de sonegação. Então, existe uma pena civil, uma sanção para o descendente que não trouxer o bem à colação, e a pena civil é a pena civil de sonegado, né, que se faz através de uma ação, né, evidentemente, para verificar se houve ou se não houve essa. E a gente vai ver mais adiante como é que funciona essa questão da pena civil de sonegado. E para o cálculo da legítima, o valor dos bens conferidos será computado na parte indisponível, sem aumentar a disponível. Né? Disposição legal, disposição do 2002 do Código Civil. O outro artigo que eu reputo muito importante, que já citei ao início, mas que eu acho importante também que a gente coloque, é que o artigo 544, que refere especificamente que a doação feita por ascendente em favor de descendente e cônjuge representa um adiantamento de legítima, foi uma alteração feita ao Código de 16, porque no Código de 16 o dever de colacionar era apenas dos descendentes. O que ocorreu? O Código de 2002, no artigo 1845, incluiu como herdeiro necessário o cônjuge e, ficando, obviamente, houve uma alteração no sentido que também deve haver o dever de colacionar do cônjuge por ser herdeiro necessário. Né? E fica claro pelo dispositivo de 544 que eventuais liberalidades que tenham sido feitas de descendente para ascendentes, ou seja, os ascendentes não têm o dever de colacionar. Tá? E na sequência eu coloquei que tá, mas e quando é que eu tenho que colacionar, em que momento do inventário eu tenho que fazer esse tipo de conferência de bens que eu recebi em vida? E deve ser feito no prazo das primeiras declarações. O herdeiro, então, ele deve se manifestar acerca, né, sobre a doação que lhe tenha sido feita em vida pelo falecido. Eu vou lá e digo, olha, na vida do meu pai eu recebi um bem a título de doação, tá? Pode ter ocorrido que, no curso da vida do falecido, ele tenha dispensado a colação. Então, nem toda doação vai ser obrigatoriamente levada à colação. Se ocorreu a dispensa, não há necessidade. Só que a dispensa de colação, para que ela seja válida, ela deve ser expressa. Né? E eu coloquei aqui que o STJ não admite dispensa presumir. Meu pai disse que estava dispensada a colação. Não.
a dispensa de colação ela tem que constar expressamente no instrumento, certo? No instrumento de doação. Né? Devem respeitar os 50%, né, daquilo que eu posso dispor e do que eu não posso dispor, e de forma expressa, caso contrário, o bem vai ser levado à conferência. Se o herdeiro não traz o bem à colação no prazo legal, ele pode sofrer, então, a ação de sonegados. O simples fato do bem não ter sido colacionado não significa que tenha havido sonegação, porque a lei exige um outro requisito, que é a presença do dolo. E pode haver a dispensa legal, que é o artigo 2010 do Código Civil, que existem determinados benefícios que são feitos durante a vida pelo falecido que não precisam ser colacionados. Por exemplo, as despesas com saúde, o pai que paga durante toda a vida o plano de saúde do filho, os alimentos que tenham sido, né, os alimentos diários de uma casa, a educação, enquanto menor o descendente, né, enquanto estiver sobre o poder familiar. Gastos com casamento, às vezes é comum, quando o pai, a gente tem um falecido, os filhos dizem, mas o meu pai pagou o casamento dela, que foi muito caro, não pagou o meu, eu não tive uma festa, então eu quero que isso seja levado à colação. Nós sabemos que existem situações, e a lei expressamente refere que não há necessidade de colacionar. E qual é a evolução em relação à questão do tema, que eu acho desse a questão da... O que efetivamente o herdeiro deve colacionar? Qual o valor da colação? O que vigora hoje? E nós temos uma evolução legislativa bem complexa, pelo Código de 16, lá no artigo 1786. O que eu precisava levar para colacionar? Pelo Código de 16, artigo 1786, o valor da época da liberalidade. Então, lá, recebi um bem de 100 mil reais, atualizo esse valor e levo para dentro do inventário. Se não houvesse mais o bem, por uma estimativa. Na sequência legislativa e cronológica, o que aconteceu? O Código de 73 determina que o valor do bem deve ser avaliado no momento da abertura da sucessão. Qual é o momento da abertura da sucessão? A gente sabe que existe uma faixa cronológica entre o momento da liberalidade e o momento da morte, né? O Código de Processo de 73 considerava que aquele bem deveria ser avaliado no momento da abertura da sucessão. Vem o Código Civil vigente, Código Civil de 2002, e determina de novo, ignora totalmente o Código de 73, o Código de Processo de 73, e determina que seja o valor atribuído no momento da liberalidade, da doação. E, na sequência, o Código de 2015, Código de Processo Civil de 2015, determina que deve ser o valor do bem no momento da abertura da sucessão. Então, nós temos dois critérios legais, um fixado pela lei material, outro fixado pela lei processual, e, obviamente, que isso reina, digamos assim, uma dissonância, né, entre as duas legislações. Nesse sentido, alguns enunciados foram lançados, em 119, eu destaquei, né, que deve ser o valor da época da doação, se o bem doado não mais estiver no patrimônio do donatário, se o bem ainda integrar seu patrimônio, o valor do momento da abertura da sucessão. Então, tenta contemporizar, tenta harmonizar as duas legislações. Na sequência, em 2018, nós tivemos um outro enunciado, que é o 644, que o bem doado em adiantamento de legítima deverá ser colacionado de acordo com o seu valor atual na data da abertura da sucessão, critério do Código de Processo, se ainda integrar o patrimônio do donatário. Se o donatário já não mais possuir o bem, este será colacionado pelo valor do tempo de sua alienação, atualizado monetariamente. Então, vocês vejam que cria um novo critério, que nem é o critério do Código Civil, nem do Código de Processo Civil. O que ocorre em relação a esses critérios? Não existe uma sedimentação da matéria. Tá? E o mais importante, quando se trata de colação, é que se torna praticamente assim, imperiosa a análise do caso concreto. Né? Eu coloquei algumas situações aqui para vocês que eu acho interessante. Primeiro, se o bem pode ter tido uma supervalorização. Tá? Se essa supervalorização do bem ocorreu pelo trabalho do donatário, tudo bem, desconta como benfeitoria. Mas se ocorre por um atributo
natural do bem, do próprio bem, pela localização na cidade, pela valorização, pelas benfeitorias públicas que foram feitas ao redor do bem. Então, tudo isso nós precisamos levar em consideração e nós precisamos analisar, obviamente, o caso concreto. Se ocorre por um atributo do próprio bem, a área fica supervalorizada pela sua localização, por ser uma área residencial, por ser uma área comercial, enfim, por essas questões que a gente sabe, uma cidade extremamente dinâmica, né? Essa valorização deve ser incorporada ao bem para efeitos de igualar as legítimas. Ganho donatário, mas ganham também os demais herdeiros. Então, existem critérios, não obstante nós tenhamos critérios legais do Código Civil e do Código de Processo Civil, que não são o mesmo, nós temos também situações onde nós precisamos analisar o caso concreto, contemporizando, harmonizando, evidentemente, essas duas legislações. E assim como o bem pode ter sofrido uma supervalorização, o bem pode ter sofrido uma super desvalorização. Por exemplo, um bem que entra para dentro do patrimônio histórico da cidade, do Estado, da União, né, através do Instituto do Tombamento, e, obviamente, que isso também vai ter, ele perde valor de mercado, e, evidentemente, isso também deve ser sopesado. Né? Então, tudo isso deve ser analisado, visando sempre, consolidando a igualdade das legítimas. Certo? E eu arrolei aqui para vocês também situações que eu acho bem interessante, que é especificamente algumas situações práticas, né, que são muito debatidas na doutrina, enfim, na jurisprudência, nos meios acadêmicos em geral. A primeira situação é o seguinte: vamos imaginar, nós sabemos que qualquer pessoa só pode doar 50% do que ela tem, né? Então, vamos imaginar que hoje, no dia de hoje, um pai tenha 6 milhões de reais e ele tem 3 filhos, ele pode doar 3 mil reais para um filho apenas. Tá? E ele dispensa de colação. É possível isso? Está dentro dos parâmetros legais. Vamos imaginar que 3 anos depois dessa primeira doação, agora o pai tem um patrimônio de 3 milhões e, obviamente, 50%, ele pode doar 1 milhão e 500. E dispensa, dá para o mesmo filho, doa para o mesmo filho e dispensa de colação. E a mesma situação se repete 3 anos depois, quando ele tem, então já diminuiu o patrimônio dele para 1 milhão e 500, ele doa 750 mil e dispensa novamente de colação. Ele pode doar esse valor? Pode, porque corresponde a 50% do que ele tem. Está no limite, né, legal do que ele pode doar e daquilo que ele é titular. O que vai ocorrer nessa situação? Existe, evidentemente, esse benefício para um único filho, e pode ser invalidado judicialmente, essa dispensa de doação, porque existe uma escancarada fraude legítima, né, dos demais filhos, né, que sejam 2, que sejam mais, quantos forem, né, que seja mais um. Existem vários julgados, inclusive do STJ, nesse sentido, determinando que tais valores sejam colacionados. Então, ele teria que trazer a colação de todos os bens, porque foram recebidos como doação. Observem que o problema maior é a gente conseguir demonstrar objetivamente que esses valores passaram. Claro, quando são valores tão altos assim, esses valores, obviamente, eles devem estar declarados e, enfim, deve ter sido pago imposto de transmissão. Mas quando são bem como dinheiro, né, se é um bem imóvel, tudo bem. Mas um bem dinheiro é bem mais difícil, inclusive a prova tem que se fazer em juízo. Né? A segunda situação que eu colacionei aqui para vocês, que eu arrolei aqui para vocês, é o filho que intencionalmente renuncia a uma herança, por ser um devedor contumaz, por exemplo, com o claro objetivo de ser dispensado da colação, ou herdeiros que tenham sido excluídos da herança, né? Como é o caso do indigno ou do deserdado. Esses, especificamente, aquele que renunciou, aquele que foi declarado indigno, aquele que foi declarado deserdado, eles devem levar os bens à colação, não obstante eles não estejam ocupando o papel, ostentando a condição de herdeiros. Como eles receberam doações, eles precisam levar à conferência esses bens para fins de igualar as legítimas. Isso está previsto no artigo 2000, expressamente, na previsão legal 2008 do Código Civil. E
A terceira situação que eu coloquei é quando o filho recebe uma doação, mas não chega a herdar, pois morre antes de seu pai, certo? O que vai acontecer? O filho recebe a doação, ele recebe diretamente a doação, só que no momento em que o pai, ele morre antes do pai, no momento que eu tenho que abrir a sucessão desse pai, o filho do filho, ou seja, o neto, vai representar o pai na herança do avô. Então, não foi o neto que recebeu a doação, foi o filho que o neto está representando, e muitas vezes esse neto sequer tinha conhecimento que o pai tinha recebido esse bem em doação. Mas ele vai ter que colacionar, ele vai ter deduzido do seu quinhão a doação que foi feita para o pai, né? Que é exatamente para buscar igualar as legítimas. Porque vamos imaginar que esse pai, ao fazer essa doação, ele tinha 3 filhos, um dos filhos a quem ele fez a doação morreu antes dele, um pré-morto, né? Abre-se a sucessão do avô. O que acontece? Quem vai ser chamado em representação do pai será o neto. O pai, esse neto não se beneficiou, pelo menos diretamente, daquela doação, mas ele deverá levar a doação, desculpe, a colação, certo? Então, pessoal, essas são algumas observações que eu achei interessantes de colocar para vocês. Obrigado, né? Agradeço novamente o convite. Enfim, esse é um tema muito interessante, a gente poderia falar muito sobre ele. A questão dos meus contatos, né? Meu celular, meu e-mail. E gostaria de agradecer muito novamente o convite e dizer que esse tema é um tema muito instigante, é um tema muito, muito atual, né? E que nós temos muitas situações em juízo que acabam nos demandando exatamente nessa situação de que, mas durante a vida ele que trabalhava com o pai, ele trabalhava na empresa do pai, e no curso da vida, durante 20, 30, 40 anos, aquele pai, por exemplo, começa a passar cotas de uma empresa para um filho só, né? E sendo que quando esse pai morre já bem velhinho, enfim, vamos imaginar com 90, 95 anos, esse filho tem a titularidade integral dessa empresa, e tem outros filhos, esse senhor tinha outros filhos. Então, de que forma nós vamos fazer o tratamento, né? De que forma devem ser levados à colação, se durante 30, 40 anos foram sendo doadas, não foi dinheiro, como eu fiz o exemplo ali, mas foram ações que foram sendo levadas e sendo transferidas a apenas um dos filhos. No final da vida, quando esse senhor morre, a empresa já está na totalidade sob a titularidade do filho. Então, são situações bem presentes, são situações que ocorrem com bastante frequência na nossa prática forense, né? Então, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse tema e dizer que a gente tem várias situações que a gente pode discutir sobre o ponto de vista técnico, né, sobre a questão da colação, certo? Então, eu agradeço muito, né? E encerramos por aqui o nosso encontro de hoje. Um abraço para todos.